Oi, vamos começando a nossa live. Oi, gente, nós vamos começar. Tô esperando a Pamela chegar por aí para a gente começar o nosso bate-papo, tudo sobre TDAH. Cadê a Pamela? A gente vai ter muita surpresa, muita coisa legal, muita novidade, muitos assuntos, muitas perguntas que nós vamos responder por aqui. Deixa eu só aceitar a Pamela. A gente começar a falar. Quem tiver perguntas podem ir mandando para nós, para a gente conversar sobre o TDAH. Muitas mamães perguntaram bastante coisas para nós. Eu não sei o porquê que eu tô com esses filtros. Ai, acho que saiu. Vou esperar um pouquinho a Pamela chegar para a gente conversar sobre esse tema tão pertinente, né, que é o TDAH, e que nunca se falou tanto, né, sobre isso, principalmente agora, depois que a gente está voltando à nossa organização, à nossa vida depois de uma pandemia, né, em contexto escolar, e aí bastante coisa vem acontecendo com as crianças, e por isso é tão importante que a gente converse sobre isso. A Pamela não está conseguindo entrar, deixa eu verificar aqui. Eu não sei o que é esse filtro aqui aparecendo, não, gente. Deixa eu ver o que está acontecendo. Pamela, me manda sua solicitação de novo para eu aceitar por aqui, para você entrar, por favor. Oi, Isa. Oi, gente. Quem mais que tá aí? Entrou o Matheus, que deve estar com a Adri, com a Cecília também. Deixa eu ver a solicitação da Pamela. Aí. Pamela, já aceitei a sua solicitação. Deu certo. Aí! Oi, tudo bem? Tudo bem por aí? Vamos ajustando aqui. Vamos. Eu tava com dificuldade, né? Você sabe que para mim essas coisas é bem novidade, então, mas agora deu tudo certo. Graças a Deus. Deu certo, entrou, já tá tudo Deu certo e a certo. gente já começa a conversar sobre, né? Eu tava falando, tava contando, acho que você tava acompanhando aí, que a gente recebeu um monte de perguntas sobre, né? E que nós alinhamos aí para tentar responder todo mundo que mandou essas perguntas e estava conversando com o pessoal pedindo para quem ainda tem pergunta para mandar, que no decorrer da live a gente vai respondendo, né? Porque é um tema muito importante, né, Pamela? É algo bem E é, recorrente. e é um tema que bombou, principalmente agora, né? Devido à pandemia. Super. Você contou das surpresas? Eu ia contar, ia começar. Pode Então falar. conta. Pode falar você. Então, a primeira surpresa para quem marcou duas pessoas, nos seguiu, já colocamos os nomes aqui. Nós vamos sortear já um kit referente às habilidades atencionais, de memória. Daí, quem ganhar depois, eu vou estar orientando como as opções de utilizar esse recurso. No meio da live, nós vamos colocar o cupom de desconto. Eu sou, assim, a maior fã do Ideia Jogos. Então, é uma empresa super séria, super comprometida com o desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento é terapêutico. Então, dentro desses, daí vocês
quem for acompanhar, né, que está chegando os dias das crianças. Então, quem ainda não achou a opção de presente, lá vai ter lá opções de jogos que vai entrar com desconto, que a gente vai colocar o nosso cupom aqui. E são jogos muito envolvendo o processo de alfabetização. Tem kits de alfabetização, tem kits de recursos terapêuticos, tudo em jogos. Para a parte cognitiva, para a parte de atenção, para a parte de memória. Quem é psicólogo deve usar muito os materiais dele, que tem cartas de baralho, de jogos envolvendo emoções e sentimentos. Então, fiquem ligados que logo, daqui a pouquinho, a gente vai estar colocando aqui o nosso cupom de desconto maravilhoso do Ideia. Tanto é que eu uso muito esses recursos em terapia. Então, assim, são sugestões para as famílias, né? Para estar usando esses jogos. Até mesmo eles vão conseguir perceber algumas dificuldades, né? Se essa criança apresenta mesmo uma real dificuldade de atenção, concentração, enfim, né? E no final, quem compartilhar que assistiu também vai concorrer, né, Tati? Ao quê? Uma super surpresa. Ó, eu sou suspeita para falar, né? Mas a gente vai sortear para quem estiver acompanhando a gente na live e depois marcar que está assistindo, a gente vai sortear um livro. Eu fiz um capítulo nesse livro, uma participação sobre alfabetização no TEA, que modéstia à parte está muito legal, e a gente vai sortear um livro para vocês. Tá um certo? livro bem gostoso de bem se legal. ler. Tá Aqui bem tem fácil. várias questões relacionadas ao TEA, né? Então tem depoimentos de mães, tem a parte profissional, questão de tratamento, enfim, né? Então ele é um livro bem legal, bem gostoso. E aí, para quem compartilhar, para quem marcar que estava assistindo, que estava aqui com a gente, esse grupinho de pessoas depois vai entrar no grupo de sorteio, daí a gente vai postar e vai marcar depois o ganhador. E mais um recurso terapêutico, né? Vai ganhar duas surpresas. Duas surpresas e mais um recurso terapêutico. Ô, Pamela, e antes da gente começar, vamos mandar um oi. Eu já vi um monte de gente legal entrando, né? Eu já vi a Sandra. Oi, Sandra. A Camila da Educare, Ju, um beijo. Também já vi que ela tá aí. E as outras pessoas também, as pessoas que a gente não conhece, mas que tá aí com nós, né? E é muito importante a participação de todos vocês, porque a gente tá aqui para vocês, né? Nós montamos tudo isso e, embora pareça algo que é muito simples de ser feito, né? Mas envolve uma dedicação nossa também por trás, né? Então a gente ficou um tempo montando. Oi, Camila, tudo bem? Um tempo montando e se dedicando para levar um conteúdo de qualidade para vocês, né? E a gente quer abranger tanto as famílias quanto profissionais e dicas para eles, né? Para que vocês consigam aí sair daqui com um conhecimento bem relevante para que vocês levem aí tanto para aplicar na carreira, quanto em contexto escolar, na vida de vocês, para quem é mãe, enfim, né? Que seja importante em todas as vertentes. Uhum. E nós temos muitos pacientes em comum, né? Sim. Então, frequentemente nós fazemos nossas reuniões para alinhar nossas intervenções, né? Eu acredito muito na equipe multidisciplinar. Eu não vejo como os profissionais atuando com as crianças não se conversarem, não se alinharem, né? Porque o nosso objetivo primordial é aquela criança, aquele adulto, né? Enfim, é aquele ser que está na nossa frente, que a gente tem que fazer o máximo possível para que ele evolua de uma forma mais adequada e mais rápida. E quando as terapias estão alinhadas, né? A gente vê que o progresso é muito rápido. Então, por um exemplo, né? Por exemplo, eu como fonoaudióloga e você como psicopedagogo, nós duas temos o Pay Attention, né? E cada um no seu quadrado, a gente consegue estar abordando esse paciente de uma forma diferenciada, que é um dos recursos que a gente usa, né? Para estar melhorando essas habilidades atencional. Não quer dizer que as crianças que estão hoje com dificuldades de atenção tenham TDAH.
né? Sim. E o mais importante é que uma vez que a gente identifica essas dificuldades, a gente tem que já começar a intervenção, porque essas crianças que é meio morosa essa evolução no processo atencional, daí sim já está dentro de uma característica já de um quadro, dentro de um transtorno, né, Tati? Isso é muito importante, né, Pamela? Porque assim, as crianças, quando a gente faz essa linha, né? Quando a gente traça essa linha entre o que é um transtorno e o que é uma dificuldade, essa é uma diferença bem nítida, né? As crianças que têm uma dificuldade, elas precisam ali de um estímulo e elas acabam dando conta depois, né? E as crianças que têm um transtorno, essa dificuldade dela acaba sendo mais persistente, né? A intervenção. Então, você precisa trabalhar mais com ela para que ela consiga atingir aquelas dificuldades que ela vem emitindo em contexto escolar, que os pais relatam, né? E o que é importante a gente saber é que nem sempre essa criança precisa ter um transtorno para entrar em intervenção, né? Então, basta ela ter uma dificuldade ou algo estar acontecendo ali que as respostas dela não vêm sendo como esperada, que já é um indicativo para que a gente estimule aquela criança, né? Então, não vale a pena a gente esperar essas dificuldades aumentarem, né? Porque isso vai aumentando cada vez mais. Então, a gente tem a base no desenvolvimento infantil e uma habilidade precisa da outra para que ela aconteça. E é uma escadinha, né? Então, se a gente não tiver uma habilidade base, a outra não vai acontecer e assim por diante. Então, se a gente não desenvolver essa que já está falhando, falhas maiores vão acontecer posteriormente, né? Então, isso é muito importante. A intervenção precoce hoje é o que a gente tem, assim, de ponto-chave e de recurso para que a gente melhore a qualidade de vida naquela criança mediante a essas dificuldades que ela vem enfrentando, né? Esses sinaizinhos que ela dá nessa primeira infância, principalmente, é onde a gente tem que ter esse olhar, né? De, opa, essa criança está precisando de ajuda e agora é uma hora muito importante da gente fazer algo por ela, né? Você falou umas coisas bem pertinentes, porque muitas vezes o médico, né, às vezes vai optar assim, não, vamos esperar, cada criança tem seu tempo, porque eu acabo escutando com muita frequência isso, né? E existe essa tabela do desenvolvimento, e não é à toa que ela surgiu, né? E se a gente pensar que aquela criança deveria estar já aprendendo a falar, já formando frases, e daqui a pouco outras características, enfim, quanto mais distante que ela tiver do que é esperado, mais risco dentro de um transtorno ela vai ficar. Mais trabalhoso vai ser o processo de terapêutico depois, né? O prognóstico acaba tornando-se pior. Então, quanto antes, né, essa intervenção precoce, quanto a gente percebeu certa dificuldade, vamos buscar por uma ajuda, uma orientação, uma avaliação. E hoje, o nosso objetivo aqui é passar o quê? Informação, né? Uhum. Cada um na sua área, cada um tentando passar um pouquinho sobre o mesmo tema, né? Mas para que talvez uma já sabe, mas alguma coisa da live talvez vai vir de novidade, é agregar na vida dessa família, na vida desse profissional, né? Eu tenho percebido, Tati, que na pandemia as crianças vieram com muito mais dificuldade. E essas dificuldades estão muito mais visíveis. Você também percebeu isso dentro da clínica? Sim, muito, né? A gente está vivendo, Pamela, um período assim, digamos que assustador, né? Então, a gente teve esse período da pandemia e esse pós-pandemia, talvez ele seja pior do que a própria pandemia para as crianças, né? Esse retorno que vem acontecendo precisa ser feito com muita cautela. Então, a volta das crianças para a escola precisa ser realizada com cuidado, porque eles ficaram um tempo grande, considerável, sem estímulos, né? Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não rotular, não classificar essas crianças dentro de quadros que têm fatores que confundem com transtornos e que isso facilmente vai ser confundido mesmo, né? Porque, por exemplo, a medida da desatenção, a desatenção em si, ela ficou muito mais frequente agora na pandemia, né? Quem é que consegue ali dar conta
de fazer uma aula online, ficar ali com aquela atenção sustentada durante, sei lá, uma tarde ou uma manhã que seja, né? E quanto menor a criança, mais difícil disso acontecer. Então, isso ficou até para os pais muito difícil de entender. Então, será que meu filho tem alguma coisa? Será que meu filho tem um déficit de atenção? Não tem? Os pais começaram a visualizar padrões de comportamentos diferentes nas crianças. Isso começou a levantar uma série de dúvidas, né? Nos pais, nos professores, agora nesse retorno. Porque as crianças, é como se elas tivessem desconfigurado do que a gente espera, né, no desenvolvimento delas. Então, esse retorno tem que ser feito com muita cautela, né? Eu brinco, Pamela, que eu falo que eu nunca avaliei tanta criança, e creio que isso está acontecendo com todos os profissionais, né, agora, igual a gente está avaliando agora, né? E é um desespero imenso, assim, dos pais e a escola encaminhando, porque de fato as crianças estão variando, estão apresentando variações, né? Não estão conseguindo acompanhar o que se espera em sala de aula. E isso acontece devido à falta de estímulo que teve, né? Então, todo esse processo cognitivo que não aconteceu com elas da maneira esperada, vai levar a déficits e que vai demorar para ser construído novamente, né? Alinhado novamente. Isso vai levar com que a gente tenha uma percepção de que essas crianças estão tendo ali transtornos de desatenção, transtornos de aprendizagem, né? Um TEA propriamente dito, porque tem um titico ali que vai para avaliação e que fala, não está falando, né? O comportamento dele não está adequado, não está conseguindo ali ter comportamento social, mas é aquilo que a gente fala, a gente tem os filhos da pandemia, né? Então a gente tem um monte de criança que teve a privação social e que eles não sabem de fato se comportar socialmente, eles não sabem como ajusta comportamento num ambiente social, por exemplo, né? Então a gente tem que ficar com muita atenção e é um momento de cautela agora quando a gente vai avaliar essas crianças, né? Até mesmo agora nós aplicamos os testes, né? E a gente tem que fazer a nossa avaliação já intervindo. Às vezes a família vem com uma ansiedade pra gente, que quer já no dia da avaliação, já nas primeiras sessões, já ter um nome. Só que muitas crianças, é igual como se fosse assim, a gente começar a frequentar uma aula, uma escola de inglês ou de japonês, e essa aula já ter começado. Então, muitas crianças vêm pra gente desorganizadas, perdidas, né? Conforme a gente vai organizando essas crianças, a gente vai adequando. E às vezes a gente aplica os testes, a gente aparentemente, né, pelas medidas dos testes, a gente até, se fosse só concluir pela testagem, a gente iria achar até que era algo maior, um transtorno. Já, pelo teste, tá muito cara de dislexia, tá com cara de TDAH, tá com cara disso, tá com cara daquilo. Porém, essa criança tá tão desorganizada porque o meio familiar, porque o meio está desorganizado, que essa criança não tem uma rotina, tá com excesso de telas. Esse é um dos problemas que eu venho percebendo antes mesmo da pandemia. Que o processo atencional, cada vez os estudos já mostravam que essas crianças estavam tendo uma atenção sustentada, essa concentração já menores, né? E o tempo de retomar essa atenção também era mais demorado. E agora, devido à pandemia, o que aconteceu? A gente está num ambiente de casa, que as crianças não podem estar saindo, né? Essas crianças estão ficando muito em telas. E o excesso de telas está trazendo prejuízo até no desenvolvimento neurológico. Eu fui dar umas pesquisadas nos últimos artigos que está saindo, porque isso a gente já vê muito essa evidência do uso de tela em excesso, está prejudicando o processo atencional. E eu até colhi os últimos artigos. Um estudo francês, Tati, mostrou que o QI das crianças, com o excesso de telas, e telas a gente fala de televisão, a gente está falando de celular, a gente está falando de tela, tablet, enfim, né? Estão menores do que a geração passada. Então, as crianças de hoje são menos inteligentes do que os pais. É a primeira vez que isso acontece, né? É a primeira vez que a gente tem, eu li esse estudo, a primeira vez que a gente tem essa variação de QI.
na população e que as crianças têm o QI menor que os pais, que a geração passada. Isso é muito sério, né? Por isso que a intenção, né, da gente estar compartilhando essa informação, porque às vezes a gente compartilha muito com a família que está aqui presente, né? E a gente não tem noção do quanto que, por exemplo, essa live pode abranger outras famílias, que uma família escuta, que fala para outra, mas se todo mundo, se a gente encher de informação, quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente não sabe das coisas, né? Mas quanto mais a gente encher de informações e vai enriquecendo, a gente vai melhorando as condutas dessas famílias, a gente vai tornando esse ambiente mais saudável, né? E daí outro artigo também mostrou que as crianças, um estudo já do Canadá, mostrou que crianças que ficam mais de 2 horas em frente da tela têm 5 vezes maiores chances de ter um TDAH. A gente sabe que esse cérebro está em desenvolvimento e a gente entende que o excesso das telas está fazendo transformações nesse cérebro que não são adequadas. E daí, a última área do cérebro a ser formada, a ser mielinizada, que é a área frontal, está acontecendo esse desenvolvimento com transformações. E isso vai afetar na qualidade do sono, isso vai afetar no desempenho cognitivo, vai afetar na questão atencional, porque está em desenvolvimento, né? Ô, Pamela, e deixa eu fazer um gancho aí, antes de você terminar do estudo, que eu acho que é importante, porque às vezes as pessoas podem ficar se questionando por que esse cérebro muda, né? Ou por que o padrão muda frente às telas, por exemplo, né? E por que esse cérebro muda frente à estimulação, né? Então, são duas vertentes. Então, meu filho vai para uma estimulação e ele começa a melhorar, mas meu filho tem tela e aí esse padrão de atenção dele muda, podendo até desenvolver um TDAH, enfim, né? Questões um risco para. Porque a gente tem a neuroplasticidade, né? Então, o que é isso? E por isso que a gente fala em intervenção precoce. Porque é a capacidade que o cérebro tem de se moldar. Então, o nosso cérebro ele é moldável e adaptável o tempo todo frente aos estímulos que a gente tem. E aí, quando a gente fala disso, a gente fala dos estímulos ambientais, né? Então, quando você falou da família, a gente fala de família, escola, enfim, do ambiente, e que esse ambiente que a criança está sendo apresentada, ele pode impactar tanto positivo quanto negativamente no desenvolvimento dela, né? E esse processo de neuroplasticidade que a gente tem, quanto menor a criança, mais fácil da gente moldar esse cérebro. Por isso que a gente bate tanto na intervenção precoce. Então, não espera a coisa ficar muito, né, grande ali de déficit. O risco que você já está vendo, vai atrás e já vai fazer algo, porque esse cérebro dela, eu brinco às vezes com a mãe, eu falo, isso daí é uma massinha, tá facinho da gente modelar. Quanto menor, mais a gente vai conseguir fazer pelo teu filho, né? Agora, quanto mais déficits isso foi acumulado, é mais difícil da gente trabalhar, porque essa neuroplasticidade ela vai ficando mais enrijecida. Né? Então, por isso que a gente bate na tecla dessa intervenção precoce, né? E por isso que a intervenção faz o processo de modificação no desenvolvimento dessa criança, da mesma forma que é o contrário, né? Nós que atuamos com o processo de aprendizagem, a reaprendizagem, a gente acredita no quê? Na neuroplasticidade, né? E uma coisa que uma fala tua me levou num gancho que é importante a gente não esquecer. Em 2 momentos importantes da vida da criança, na primeira infância, a criança passa pela poda neuronal. Então, se acontece a falta de aqueles neurônios não estão sendo estimulados e acontecer a poda, ela pode perder habilidades que ela deveria ter aqueles neurônios em funcionamento para cada vez melhorar a habilidade, e acontece a poda neuronal, e essa criança vai ter mais dificuldades para adquirir um conceito e reaprender, ou aprender ou reaprender. Então, assim, é importante, porque o cérebro ele é muito maravilhoso. Então, quanto antes a gente conseguir, igual você falar, ir moldando, mais resultados a gente vai ter, né? Outro estudo que eu vi é que a correlação de telas com a memória. Então, muitas vezes, o que mostrou? Que o uso
em excesso de telas, né, faz a gente ter lapso de atenção e no esquecimento. Então, a gente já está tendendo a memorizar menos, porque antigamente a gente queria o telefone do amigo, a gente ficava repetindo 32523252 e repetia os números, decorava, a gente sabia na ponta da língua. Hoje a gente não sabe nem os números da nossa família, nem do pai, porque a gente já anota lá amor e o número, a gente nem sabe, a gente Nossa, sabe né? Porque o meu se perguntar, até eu falar não do sei. colégio liga. Né? A gente já está usando menos o cérebro. Então, cada vez a nossa velhice vai ser mais complicada, porque a gente está explorando menos. E o problema é que muitas pessoas, na hora que a gente força esse estímulo, tem preguiça, porque o cérebro já está preguiçoso, e daí acha, vou ter que pensar, né? Vou ter que pensar. E então, assim, tudo isso nos mostra que a gente tem que ficar muito alerta desde pequenininha. Ver crianças pequenininhas lá por volta, vamos pensar assim que até 3 anos e meio, a gente está pensando na aquisição da fala da criança. A partir disso, a gente está pensando no desenvolvimento da fala dessa criança. Se tem uma criança, então assim, quando a gente fala desses marcos, que com 1 ano a criança já tem que começar a falar, com 2 anos essa criança já tem que formar frase, com 3 anos uma pessoa de fora do convívio dela já tem que entender o que essa criança fala, para que o sistema fonológico vai se completando por volta dos 4 anos, 4 anos e pouco, o que a gente entende, né, disso? Que é esperado tudo isso e essas crianças que estão tendo muito atrasos, a gente vê alteração no comportamento. E nós, tanto como profissionais e as famílias também, a gente tem que fazer uma melhora, porque como que esse cérebro tem que estar em desenvolvimento, a gente tem uma habilidade muito importante da função executiva, que é o controle inibitório. O controle inibitório é o que vai permitir essa criança aprender, né, por meio da brincadeira, mas ele vai desenvolver o foco, essa atenção sustentada, e a gente vê essas crianças desde muito novinhas, muito hiperativas, né, muito agitadas, né? Então, e essas crianças que ficam pegando vários brinquedos e não brinca com nada, não explora um brinquedo só, né? E daí não brinca de uma forma funcional. Então, desde pequenininha, quando a gente já começamos a perceber esses sinais, a gente já pode começar a intervir de uma maneira efetiva para melhorar esse controle inibitório, para que essa criança perdure mais tempo brincando com o mesmo objetivo, com o mesmo objeto, com a mesma brincadeira, mostrar diversas maneiras de brincar com o mesmo objeto. Essas questões comportamentais, você tem isso também? Sim, Aí? sim, né? A gente vê bastante coisa, né, no desenvolvimento das crianças quando a gente fala, por exemplo, quando você cita as funções executivas, são habilidades, acho importante a gente falar, né, até o que é as funções executivas, né? E depois eu vou até conceituar, Pamela, o que é o TDAH, né? Essa desatenção. Então, o que está dentro de uma desatenção, né? É importante a gente saber o que conceitua esse TDAH. Mas as funções executivas, basicamente, elas são constituídas em 3 pilares centrais, né? Que é o controle inibitório, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. E elas começam a ser desenvolvidas na criança desde muito cedo e elas acompanham ali esse processo de desenvolvimento até a adolescência, né? Então a gente tem todo esse tempo para você ensinando e trabalhando isso com a criança e desenvolvendo, né? Então você não tem que estar perfeitinho ali, ela tem um tempo para desenvolver, mas a gente tem que verificar se isso está mesmo sendo, tem um processo para tudo aquilo, né? Se ela tem mesmo uma capacidade, por exemplo, a atenção mesmo, ela está dentro dessas funções executivas, né? Memória, enfim. E aí a gente tem outras subhabilidades que tá dentro dessas funções executivas, né? Que é um grupinho de habilidades cognitivas. E aí, se a gente sair um pouquinho disso e conceituar o que é esse TDAH, que eu acho importante a gente também falar disso, né? Sair um pouquinho da tua pergunta, já vou voltar ali, para a gente ir só para o TDAH. Eu recebi essa pergunta, assim, sabe, Pamela, e eu achei muito importante, que foi até uma mãe na clínica que me perguntou. E ela falou assim para mim, Tati, mas onde que é a linha do que é uma desatenção e do que é um TDAH?
né? Então, aonde que eu verifico isso? Se essa desatenção que a minha filha tem é uma desatenção ali comum, porque todas as crianças têm desatenção, né? Todos nós compartilhamos desse comportamento de desatento, né? Então, todo mundo tem um pouquinho de desatenção. E aí, o que é um TDAH, né? Um padrão persistente de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esse é um conceito do TDAH, né? E ele é classificado como leve, moderado e severo. Então, quando a gente pega, por exemplo, um TDAH numa criança de 4 anos, a gente já consegue identificar sinais que são risco para. Então, se a gente tem um padrão severo de TDAH, uma criança ali por volta de 4 anos já mostra para nós esses sinais de risco. Então, a gente já começa a intervir com ela a partir disso. E é bem isso que você falou. O que falha nessa criança? Vai falhando esse controle inibitório, né? Então, a criança não consegue ali muito bem controlar os seus impulsos, né? Então, a hora que vê, ela já fez. Ela não consegue muito bem brincar com um brinquedo só. Então, ela pega tudo o tempo todo. Ela tem um padrão de desatenção, de agitação alterado, né? Então, você vê que é uma criança super agitada. E aí, esse super que eu falei é onde a gente vai encontrar essa linha do que é um TDAH. Né? Então, a gente vai olhar ali o que é essa desatenção que está impactando tanto na vida dessa criança a ponto de alguns comportamentos e algumas habilidades em alguns contextos que ela está inserido está prejudicando o desenvolvimento dela, né? E quando a gente coloca isso para o contexto escolar, né? A gente identifica isso com mais precisão ali por volta de 6, 7 anos, né? Quando começa a aprendizagem formal, por conta do impacto que o TDAH traz na aprendizagem, né, Pamela? Então, o que mais a gente vê, embora o TDAH não seja um transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas é os déficits na aprendizagem que o TDAH faz. Então, assim, cerca de 70% das crianças que têm TDAH têm déficit na aprendizagem. E é onde a gente vê, né? Então chega, às vezes, a escola colocando ali para a mãe chega para nós, né? Para os profissionais com as queixas da escola. Então, eu sempre falo assim que a escola é um local privilegiado para verificar esse padrão de desatenção alterado, né, Pamela? Porque ela consegue... A configuração da sala de aula é uma problemática para a criança que tem TDAH. E, geralmente, o local que identifica esses sinais ali preliminares é a escola, e é onde essa criança vai chegando para nós com esses comportamentos alterados ali, que a gente vai identificando o que pode vir a ser de uma desatenção e que a gente vai fazendo estimulação nessa criança até que a gente vai identificando ali um padrão atencional alterado, né? Sim. E pegando esse gancho, não sei se as pessoas que estão aqui nos assistindo acabam acompanhando essa série, né, do TDAH no Fantástico. Eu não assisti a primeira, assisti essa segunda parte. E essa segunda parte me chamou a atenção porque um dos primeiros pacientes das crianças que eles foram mostrar a questão da hiperatividade, né? Que aquela criança teve um déficit de atenção e a família foi falar da dificuldade. Mostra essa criança entrando na sala de aula com uma máscara toda babada. E daí me veio assim na minha cabeça o quanto que foi investigada as questões fisiológicas também. Porque, assim, outra questão que envolve esse distanciamento de o que é uma dificuldade, que é mesmo um transtorno do processo atencional, a gente precisa também começar a fazer esse descarte quando a gente pensa na parte fisiológica. Então, assim, essas crianças que vêm com atraso na fala, a primeira coisa que eu começo a investigar é a questão da parte fisiológica. Muitas dessas crianças que apresentaram um processo de aquisição e desenvolvimento na fala alterado, lá na frente, muitas delas, ao longo desses mais de 10 anos que eu tenho atendido as crianças e até mesmo adultos, a gente vê que muitas dessas crianças, lá na frente, algumas delas vão ser diagnosticadas de TDAH. E o que acontece? Que eu investigo o que seria essa parte fisiológica, né? E por que eu falei puxei esse gancho do Fantástico? Porque essa criança estava com a máscara babada, ela tinha uma face longa, ela tinha o lábio vertido, ela tinha a boca aberta, então essa baba que mostrava
na máscara, mostrava que essa criança era uma respiradora oral predominante. Então, assim, e nós sabemos já que respirador oral tende a ter já essa dificuldade atencional, tende a ter uma alteração na qualidade do sono, são aquelas crianças ou aqueles adultos que acordam muito frequente, porque a gente tem que passar por todas as fases do sono para aquele sono ser reparador, para que no outro dia essa criança esteja concentrado, aquele adulto esteja concentrado bem durante o processo de trabalho ou do processo de aprendizagem lá escolar. O que acontece? Pode ser por alguma questão de mau acomodamento da língua ou por uma alteração estrutural mesmo, de uma adenoide volumosa, de os cornetos mais volumosos, desvio de septo, amígdala volumosa ou propriamente um mau hábito que pode ter vindo de uma chupeta, de uma madeira, de sucção digital, que alterou esse padrão respiratório e essa respiração começou a entrar mais, o fluxo aéreo entrar pela boca. E nós sabemos que as crianças que são respiradoras orais, elas têm mais dificuldade na atenção, porque vai menos oxigenação para o cérebro. Então, essa criança vai ter mais dificuldade de atenção, vai ter mais dificuldade de concentração, ela vai ter uma dificuldade até na parte cognitiva. Então, na hora que eu vi aquela criança, eu falei assim, será que foi investigado? Será que foi investido no processo terapêutico? Porque daí não era, se fosse investido, não ia ter aquela baba na máscara. Porque é uma das primeiras coisas que a gente tem que estar descartando. E nós sabemos também que essas crianças que são respiradores orais, ou também não são respiradores orais, a gente também tem que pensar no desenvolvimento do processamento auditivo. Né? O bebê, desde a barriga, está ouvindo. Nós somos, a maior parte da nossa população é comunicadores orais, porque nós somos ouvintes. Então, por isso que a fonoaudiologia atua muito no âmbito escolar, porque a professora vai estar falando, essa criança vai estar ouvindo, e essa criança precisa armazenar essas mensagens, né, faladas. E o que acontece? Hoje as crianças, se tá lá, às vezes muitas delas tá lá ouvindo a professora, tá assim, e daí ela chama algo importante, na hora que ela vai anotar, ela já se perdeu, já não consegue anotar isso, já não sabe mais o que a professora está falando, ela se perde. Dentro das habilidades do processamento auditivo, que está em desenvolvimento, que lá por volta dos 9 anos, que a gente dá o diagnóstico mesmo de transtorno do processamento auditivo. Antes disso, a gente faz o exame, mas a gente não coloca como um transtorno, a gente coloca como uma alteração das habilidades. E a alteração das habilidades do processamento auditivo central, elas vão influenciar, vão impactar diretamente as questões atencionais, porque a entrada de informação, ela vai entrar para esse cérebro de uma forma visual, de uma forma sensorial, de uma forma auditiva. E se essa mensagem, quando entra de uma forma ruim, esse processamento da informação, quando chegou lá no córtex, vai ser ruim. Uma das habilidades que a gente avalia dentro do processamento auditivo está correlacionada à atenção seletiva, atenção dividida, atenção sustentada. E a maior dificuldade das crianças que têm um déficit de atenção é o inibir o estímulo, né? A gente está no meio de uma sala de aula, a gente precisa prestar atenção no nosso foco, que é a voz do professor, só que tem as crianças aqui do lado, uma caiu o lápis e a outra está falando, essa criança tem dificuldade em inibir o ruído competitivo. Essa dificuldade da atenção sustentada fica prejudicada por conta disso. Percebi, em meio à pandemia, porque uma das últimas habilidades a ser desenvolvida é o fechamento auditivo. E o que acontece? Essa habilidade, que é uma das últimas a serem desenvolvidas no processamento auditivo, ela é entender no som distorcido. Então, o aluno está ouvindo ali, ou às vezes está com fone e tudo, só que vocês estão ouvindo, às vezes por conta da internet está saindo cortado, a qualidade do áudio não sai perfeita. E esse fechamento auditivo que está
habilidade a ser desenvolvida, que está em desenvolvimento na criança, por exemplo, ou que pode estar alterada no adulto, o que acontece? Hoje isso também está atrapalhando porque as professoras estão de máscara, esse som está abafado, isso está causando prejuízo no entendimento da informação, que por consequência afeta na compreensão da mensagem que está chegando nesse cérebro. Toda criança que tem o processamento auditivo, ele acontece de uma forma anterior à função executiva. Então, o que a gente vê, que a gente sabe? Que as crianças com transtorno de déficit de atenção, ela vai ter o processamento auditivo alterado, porque o que vem anterior a isso é o processamento auditivo, então ele acaba desenvolvendo de uma forma inadequada. Só que a alteração no processamento auditivo, aí ela pode ser uma forma secundária, que vem anterior ao TDAH, ou de uma forma primária, que a alteração do processamento auditivo afetou os processos atencionais, tudo que afetou o processo de aprendizagem. Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a mãe liga para a gente e fala assim, eu quero saber se meu filho, né? Ao ver na avaliação, quero saber se meu filho tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, só que a gente tem que fazer todo um processo de avaliação. E não é só um profissional que está envolvido, né, Tati? São vários profissionais envolvidos. Conta pra gente, a nossa equipe, que muitas vezes a gente faz as nossas reuniões, quais são os profissionais envolvidos dentro do diagnóstico do TDAH? Por trás tem muita coisa, né, Pamela? E a gente está falando de situações extremamente complexas. Quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente já está falando de uma complexidade enorme, né? Então, dentro do desenvolvimento infantil, a gente tem uma das esferas do desenvolvimento é o cognitivo, que também é muito complexo, né? Então, ele tem várias outras subhabilidades para ser desenvolvida naquela criança. E aí, dentro disso, a gente está falando dessa alteração no padrão de atenção. Então, para a gente chegar num diagnóstico desse, que é um diagnóstico inteiramente clínico, então a gente não tem exames que detectam isso com precisão, e para a gente ser assertivo nesse diagnóstico, porque é assim, né, Pamela? A prevalência do TDAH, ela está em torno de 2,5%, mais ou menos, até 6%, 5,5%, 6%. E a gente escuta falando de TDAH, 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 e todo mundo é TDAH, e se a gente for olhar, não é bem assim. Por isso que eu bato muito na tecla mesmo da cautela no diagnóstico, né? Porque é um diagnóstico inteiramente clínico. Então, quando a gente vai analisar tudo aquilo, porque a gente tem que fazer uma análise muito sistemática do histórico daquela criança. O TDAH, ele é genético, então a gente tem, ele é base genética, né? Então, a gente tem que dar uma analisada ali nesses fatores que podem estar alterando, nos fatores ambientais também, né? Então, o quanto aquelas habilidades daquela criança estão também, são habilidades aprendidas, né? E são habilidades facilmente modificadas após uma intervenção, por exemplo, né? Então, a gente tem que também ir atrás de um diagnóstico diferencial. A gente também tem que descartar hipóteses. Então, esses comportamentos dessa criança, ele não pode ser explicado por outras condições, né? Então, a gente tem que descartar uma deficiência intelectual, a gente tem que descartar um transtorno de aprendizagem, a gente tem que sair descartando várias outras coisas. Então, a gente tem que investir numa avaliação neuropsicológica para a gente entender ali como está o funcionamento daquela criança, né? A gente tem que investir numa avaliação da aprendizagem para a gente ver ali quais são os déficits na aprendizagem que tá. Então, assim, são muitos profissionais envolvidos para a gente chegar num diagnóstico preciso que só pode ser fechado pelo médico. Então, esse diagnóstico também não pode ser fechado por esses profissionais. A gente levanta as hipóteses, né, Pamela? E depois a gente encaminha sempre para o neuro para a gente avaliar ali também as hipóteses de processo medicamentoso. Porque o tratamento em si do TDAH, ele pode precisar de 3 pilares. Então, isso é muito importante também a gente entender. Então, a gente pode depender de processo medicamentoso, das terapias comportamentais e também dos processos ali das medidas psicoeducacionais que a gente precisa fazer com aquela criança, né? E várias estratégias que são implementadas em contexto escolar, estratégias que são implementadas com a família, enfim, né? Então, esse processo é um processo árduo, e muitas vezes a gente não vai ter essa resposta para a mãe naquele momento, né? E às vezes eu brinco assim com as famílias, que elas vão buscar essa resposta com a gente, né? Para ali fechar alguma coisa, e talvez isso
traz assim um conforto para elas no sentido assim, ufa, sei que é isso e vou começar a fazer isso. Mas muito mais válido, digamos assim, do que o que a criança tem é fazer algo por aquela criança baseado nas dificuldades que a gente está vendo nela, né? Então, o que ela tem pode ser um processo secundário, mas ajudar essa criança a partir dos déficits que a gente identifica tem que ser já, tem que ser agora, entendeu? Tem que ser para ontem. Isso não pode demorar. O diagnóstico em si, ele pode vir, né, depois, ele pode vir à medida do que a gente vai fazendo, né? E até E então, vai, o TDAH... e vai até mesmo tornando mais claro a questão do diagnóstico, né? Exatamente. Porque a gente Porque a está gente vai intervindo. descartando. E o TDAH mesmo, né, o próprio DSM-5 orienta os critérios de diagnóstico, é que a criança tem oportunidade de fazer pelo menos 6 meses de intervenção. Justamente para a gente dar chance para ela de aprender a melhorar essa atenção. Organizar essa criança, né? Isso, então a gente tem que fazer mais por ela antes da gente fechar aquilo ali. Então não é um processo fácil, você entendeu? Então às vezes a mãe vai e a gente levanta mais hipóteses ainda para depois descartar e para depois finalizar aquilo, né? E quando a gente fala em transtornos do neuro, é muito difícil a gente ter clareza em algumas coisas, né? Muitas coisas se misturam, o TDAH tem altos índices de comorbidades, então muita coisa fica difícil para a gente nomear assim, e essa nomeação, a busca por nomeação, a gente corre muito risco de não ser assertivo. Então, é melhor a gente fazer algo por essa criança baseado nas dificuldades do que a gente correr atrás dessa nomeação. Ah, então é isso, né? Até porque, para a gente que é profissional, não muda o trabalho que a gente vai fazer. Né? A gente identifica as dificuldades. Né? O trabalho vai ser em cima dessas habilidades que estão deficitárias, né? Não vai ser em cima do nome que a criança tem, Tendo né? TDAH ou não, a gente vai atuar nas dificuldades atencionais, de atenção. nas dificuldades de memória. Exatamente. E às vezes chega às vezes chega a mãe e fala assim, meu filho tem dificuldade para reter, a professora fala que ele não memoriza, ela falou agora e já esqueceu. Algo que eu gosto de estar explicando também é a questão que a gente não forma em gramas de memória naquilo que a gente não sustentou a atenção. Então, o que vem anterior à memória, a gente tem atenção seletiva, atenção sustentada, atenção dividida, alternada. Nós temos a atenção que ela acaba lá no tronco encefálico, que é a nossa atenção de alerta, que é a primeira atenção que a gente tem, que ela vai nos chamar a essa atenção por meio da intensidade, se o som é mais alto, se o som é mais duradouro, se ele é mais agudo. Um exemplo, a gente está andando na rua e a gente viu uma buzina, pá! A gente escutou, a gente já vai olhar para nos dar um alerta, para ver o que a gente vai ter que fazer. E depois vai subindo essa via, porque como eu falei lá no começo da live, nosso desenvolvimento neurológico acontece de baixo para cima, de trás para frente. Então, a última área é o lobo frontal, que é onde que envolve os quesitos dos transtornos déficit de atenção, que envolve a questão da função executiva, da atenção, da memória, do raciocínio rápido, do planejamento, a flexibilidade cognitiva. Eu me lembrei agora de uma pergunta que a mamãe falou assim, se eu colocar na escola, tudo vai melhorar? Tudo o quê, né? A escola, ela vai dar parâmetro para a gente saber o quanto que essa criança tem de dificuldade, porque a professora está no meio de várias crianças, então, e por meio de tantas horas que fica esse aluno na aula, né? Então, ela vai ter o parâmetro da comparação também, que essa criança, ela está desenvolvendo mais devagar do que aquela outra, né? Em questão de fala, por exemplo, muitas crianças, quando entram na escola, acabam melhorando o desenvolvimento da fala, acontece a fala, né? Mas por quê? O controle inibitório, essa criança não tem rotina, essa criança, né, acorda tarde, vai para a escola, enfim, ela faz tudo do jeito dela, mas quando ela é inserida dentro da escola, ela passa a ter uma rotina. E a rotina é muito importante, por exemplo, para quem tem um TDAH. A rotina
esse planejamento que tem na escola, de ter horário, de sequencializar, vai fazer com que permita esse controle inibitório ser maior, essa flexibilidade ser melhor e, por consequência, vai ter uma melhora no acesso aos vocabulários, acesso nessa memória. Então, a memória, ela vai acontecer depois que aconteceu a flexibilidade cognitiva, esse controle inibitório. Então, a fala vai acontecer quando essa memória já estiver boa, porque ela vai ter uma velocidade de acesso ao vocabulário, né? Então, assim, a criança vai, por exemplo, vai começar a falar quando entra na escola porque várias outras coisas se organizou. E não quer dizer que vai acontecer tudo, mas é uma boa estímulo, né? Eu costumo orientar muito as minhas famílias na questão de rotina. Nós precisamos ser organizados, né? Se os pacientes chegassem aqui, tivesse tudo bagunçado, essa família ia pensar o que da gente? Tá tudo, os brinquedos tudo jogado. Essa desorganização que a gente vê pela casa, que a gente vê pela mesa, é uma desorganização também neurológica. A gente precisa ter um ambiente organizado, ter Até uma porque rotina. nós somos programados para trabalhar em rotina diariamente, né? Então, eu sempre falo também para os pais, o que é se nós acordarmos todos os dias e olhar para daqui meia hora e não saber o que vai acontecer com a gente, né? Então, a previsibilidade é algo de extrema importância, né? Então, você saber o que vai acontecer, você ter uma rotina, né? E aí, quando você coloca da escola, que é uma das dúvidas dos pais, assim, muito recorrente, né? Então, assim, isso acontece muito quando a criança apresenta qualquer atraso, né? Então, eu vou colocar na escola e vai ajudar e tudo vai resolver, enfim. E, de fato, a escola é um ambiente, assim, super rico para que muitas coisas aconteçam, né? Mas se a criança tiver algum tipo de limitação, a gente precisa entrar com esses estímulos mais estruturados que são feitos em clínica. Então, é uma questão conjunta, né, Pamela? Então, é aquela parceria que a gente fala entre escola e clínica, né? Porque nem tudo a escola vai resolver. E aí a gente precisa desse contexto clínico para estar estruturando as habilidades que são deficitárias até para que ela responda melhor no contexto escolar, né? Então, a escola é um ambiente super rico, a gente pode fazer muita coisa na escola, não tenha dúvida disso, e a gente, enquanto profissional, pode ir para a escola nessa parceria. E eu falo assim, que a escola ela pode tanto trabalhar positivamente no desenvolvimento daquela criança, como também de maneira negativa, quando a gente não consegue fazer essa parceria, né? Porque a gente também tem as duas vertentes, né, de realidade. E isso é muito importante, porque é a modificação ambiental. Então, quando você tira uma criança ali de uma casa, talvez que não tem uma rotina, que não tem um estímulo, e você coloca nesse ambiente que tem mais rotina, que tem esses estímulos diários, e que você começa a dar essa modificação ambiental para ela, as respostas dela acabam sendo dessa maneira. Então, muitas habilidades que ela não tinha, ela começa a fazer aquisição, né? Então, começa a sair a fala, do jeito que você falou, começa a sair alguns comportamentos de ajuste social, por exemplo. Então, uma criança que não sabia brincar, talvez, ou que tinha um repertório de brincar baixo, ela começa a aprender a brincar, se socializar melhor com esses amigos, enfim, né? Então, uma expansão comportamental no repertório do desenvolvimento dessa criança começa a acontecer porque aconteceu essa inserção na escola. Então, isso é muito importante, né? Então, não tem melhor ou pior. Eu sempre falo assim, que todos os casos, eles precisam ser analisados de forma individual. Então, chegou uma criança ali para você, para mim, para quem quer que seja, a gente precisa pegar essa criança e falar assim, opa, quem é a Maria que chegou para mim? Quem é o João que chegou para mim? Então, o que o João precisa? Então, o João vai precisar de uma fono, a gente já pega o telefone ali na hora, né, Pamela? Pamela, eu tô com fulano aqui, tô mandando aí que eu preciso de você, não vai ter como eu trabalhar sozinha nesse caso. E a mesma coisa com a escola, né? Então, vai numa escola, a gente já liga para a escola. Escola, ó, tô com o João e vamos fazer uma parceria aí, preciso ir para aí para a gente melhorar as condições do desenvolvimento do João, melhorar as respostas do João, enfim, né?
Então, a gente começa a buscar parcerias por conta desse desenvolvimento complexo, né? Então, cada um vai trabalhar na sua área, mas que a gente vai potencializar todas essas ações e habilidades que estão falhando nessa criança, para a gente tentar alinhar os pares ali e não deixar que mais habilidades falhem futuramente, né? Então, isso que é muito importante. Não cortando e já cortando, a gente tem pouco tempo, né? A nossa Tá, live já está acabando. eu Eu posso acho só que é responder uma importante pergunta, para a gente Pamela? estar finalizando. Eu acho que a gente poderia falar sobre as sugestões, né? De recursos, de materiais para a gente estar trabalhando em casa. Eu queria que você colocasse até o cupom aqui já anotado, viu? Vou pôr. E eu acho que eu até fiz uma lista dos jogos que eu tenho, que eu adoro, da Ideia Jogos, Pamela, eu mas esqueci o nome do cupom. então nós vamos H. colocar nas nuvens 15, se eu não me Vou engano. escrever aqui. Eu já confirmo. Tem É uns isso jogos mesmo. maravilhosos. Vocês entram no site Ideia Jogos e eu vou falar alguns nomes de jogos que eu tenho que vai ajudar muito no processo cognitivo e no processo atencional, no processo de memória. E ó, um dos jogos que eu tenho os mais que eu mais uso na terapia chama Dragões, Guardiões da Memória. Cadê? Achados e Perdidos. Procura-se. Foco total. Você já vê que o nome do jogo já é forte. E os jogos são maravilhosos. Posição Fantasma. Memória de Elefante. Memória das Sombras. Siga a Seta. Desafio das Cores. Fábrica de Monstros. Esses são um dos meus preferidos. Mas, dentro do site, vocês vão entrar lá, jogos cognitivos, jogos de alfabetização e tem muitos outros. Esses são os meus preferidos, porque os materiais deles são voltados, são pensados para nós, profissionais, para a família, são pensados para os professores. Então, assim, eles aceitam sugestões de adaptação. É uma equipe, assim, uma empresa muito responsável, uma empresa muito dedicada para o desenvolvimento de uma criança. Eu gosto muito, Tati, de fazer dobraduras, porque eu acho que ajuda a estimular o processo atencional, receitas, jogos de memória, tangram. Tem um jogo que está virando o meu mimo também agora, que é o Dig In, que tem que achar dentro de uma bacia alguns objetos. Pulo do gato, toca do coelho, pictureca, Uno, figuras, da marca Estrela. Jogos de carta de baralho chama Cortex, Concept. Você tem mais jogos? Que eu acho que eu falei tantos que eu devia ter falado um monte. Eu tenho, mas eu não lembro o nome. Eu preciso fazer uma intervenção aí para memória, porque eu sou péssima. Muito. Vamos fazer uma cena, então, minha filha. Eu Vamos lá. tinha anotado os jogos. A gente não combinou de anotar jogos, eu não anotei. Eu não lembro, assim, de cabeça. Mas eu quero falar uma coisa importante. Eu queria falar. Eu queria só responder uma pergunta. Vai falando que já tá acabando e eu vou fazer o sorteio. Tá. Então vai fazendo o sorteio, que eu só vou responder uma perguntinha que eu vi aí, que perguntaram se é possível... Dom vai ganhar a maleta. Agora quem postar a nossa live, printa aí, posta que nós vamos fazer o sorteio do livro e de mais um recurso. A Gica Dona Dom ganhou a maleta sensorial, que depois eu vou explicar para ela como que ela pode estar utilizando. Pamela, deixa eu responder uma perguntinha que eu vi aí, que alguém perguntou, que eu achei legal. Que perguntaram se esses sinais aí de TDAH aparecem no adulto. E aí, acho que foi a Gláucia que eu vi. Gláucia, não. É um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele precisa aparecer antes dos 12 anos, tá? E a gente consegue identificar em crianças a partir dos 4, mais ou menos, quando ele é muito grave. E a partir ali por volta de 6, 7 em idade escolar, a gente começa a identificar com mais precisão. A partir dos 4, o sintoma que aparece precoce é a hiperatividade.
tá? Então, Daí, no quando é adulto, adulto, provavelmente é uma alteração do processamento auditivo central, que está alterado, que vai afetar diretamente processos atencionais e de memória, que daí teria que fazer um exame e fazer essa adequação dessas habilidades. Uma vez que o transtorno é identificado, nós vamos fazer a intervenção focada naquelas habilidades alteradas para adquirir o melhor desempenho e até a normalidade desses resultados. quando é adulto, ô Glaucia, provavelmente era na infância e não foi identificado. E passou adulto, mas não que isso aparece no adulto. A Tati está me ajudando colocando o nome dos jogos. E aí, eu só para finalizar, que está acabando o nosso tempo. Obrigada, viu, gente? Beijo, Eu vocês queria são demais. coisa, mas deixa, na próxima Eu live. queria falar, Pamela, como mãe de criança com TDAH, né? Porque eu falei até agora como profissional, agora eu quero falar como mãe. Porque, assim, eu acho importante, porque às vezes a gente conversa com as mães o tempo todo na clínica, né? E às vezes as mães têm uma ideia, assim, de que, é muito fácil a gente, enquanto profissional, ficar passando orientação, né? E talvez não sente ali a realidade. Mas eu tenho. O César, ele tem 8 anos, ele tem TDAH. E aí a gente faz um trabalho com ele de intervenção, enfim. E aí eu queria compartilhar isso com vocês também, né? Porque compartilho dessa experiência com quem tem. E eu acho muito importante porque às vezes a gente tem um preconceito com qualquer alteração que a criança tenha no desenvolvimento, porque a gente padroniza, idealiza ali aquele filhinho perfeito. E às vezes, por questões nossas, de que aquilo sai do padrão, a gente deixa de cuidar desses filhos e deixa de ajudar essas crianças por essas questões que não são resolvidas nossas, né? Então, eu não queria que meu filho fosse assim, eu não queria. E não é justo para essa criança, a gente, por exemplo, soltar essa criança num contexto escolar, onde ele tem esse desajuste e ele precisa ser ajudado, e a gente cobrar dele respostas, que a gente querer que essa criança alcance ali habilidades pareadas ali com os pares, com essa limitação, e a gente ficar cobrando dessa criança o tempo todo, quando ele tem essa limitação, né? Então a gente tem que entender o que está acontecendo, e a gente é o adulto, então a gente está ali para ajudar aqueles filhos, né? Então eu acho isso muito importante, até para eu compartilhar com vocês, e quero mandar um mega beijo para todo mundo que me ajuda a cuidar do César, que é a Pamela, a Tati, que está aí, que é a psicóloga, que cuida ali das questões comportamentais, a Pamela cuida do PAC dele, que ele tem também o transtorno, o processamento auditivo, né, Pamela? Fez o Sena esses dias e a gente ficou muito feliz com os resultados. A Adri, que é psicopedagoga dele, que cuida também de todo o processo de aprendizagem, que a gente também terminou agora uma intervenção nas funções executivas. E aí, com tudo isso que a gente está fazendo, o César hoje ele responde super bem no contexto escolar, então eu falo para a Pamela, né, que a gente está colhendo todos os frutos das intervenções que a gente faz e tá tudo certo, e daí a gente tem uma mãe, né, e uma criança super feliz que vem respondendo super bem, né? De vez em quando ele esquece as coisas, tropeça aí nas coisas. E é uma criança que não está medicada, que a gente está intervindo sem a medicação. Sem a medicação, porque ele já está numa apresentação leve, que a gente já conseguiu modificar a apresentação dos sintomas dele, né? Então, ele já é uma criança que não está necessitando de medicação, né? Devido às intervenções que a gente fez. Isso. E sou a favor da medicação. Acho que, assim, se tem uma criança, tem um adulto, né, com alteração de diabetes, toma medicação, uma criança que tem uma alteração que envolve a questão neurológica, por que não tomar a medicação? Então, muitas crianças, às vezes, por mais que a gente está fazendo um processo interventivo e a gente vê que está limitado essa evolução, eu acho que é muito importante o olhar em volta dessa questão da medicação, que muitas vezes tem muitas famílias que rejeitam, que não quer dar a medicação. Né, Pamela? É polêmico. É que assim, o que acontece? A base
do tratamento do TDAH é medicamentosa, né? Crianças que têm transtorno em apresentação leve não necessitam da medicação e só com a terapia a gente consegue fazer essas alterações e conseguem fazer com que a criança responda melhor ao contexto. Mas quando isso se apresenta ali de forma moderada e severa, a gente precisa entrar com um processo medicamentoso. Mas o que esse processo medicamentoso faz? Ele melhora as condições atencionais para que a gente venha e instale padrões de comportamentos naquela criança, para que a gente venha e nivele ele com a aprendizagem, para que ele consiga responder em contexto escolar. Então, assim, são coisas que andam juntos, né? Então, eu sempre falo para as famílias, não é só tomar medicamento e não é só fazer terapia. É um processo em conjunto, porque o medicamento vem para organizar o processo atencional daquela criança, para a gente vir e instalar padrões de comportamentos que são esperados, né? Então, a gente precisa estar ali para estar melhorando tudo isso, né? Então, eu sempre falo, não é justo a gente querer que uma criança se ajuste com esse desajuste nela que ela não vai conseguir fazer sozinha, né? Então, é algo da gente repensar em tudo isso, porque quando a gente fala nessas questões mentais, a gente tem esse preconceito instalado também com relação à medicação. Mas eu sempre digo, né, Pamela, quando isso é feito bem feito, quando a gente tem uma investigação bem feita, quando a gente não tem dúvida de que a gente tem aquele transtorno, vale a pena a gente prestar atenção nesse lado para a gente melhorar as condições do desenvolvimento daquela criança, né? E as mães que... Só a medicação sozinha também não vai causar os melhores efeitos, porque não vai sequelas, né? Exatamente, a gente precisa das duas coisas, né? Então, é muito importante. Eu agradeço a participação de todo mundo. Eu não sei se ficou alguma pergunta. Eu tô tendo dificuldade até para ver lá de trás, porque o meu celular, eu fico mexendo e volta lá pro... Não. Eu nem sei quem tá nos assistindo aqui. Quem mandou oi, me desculpa. Depois... Um monte de gente super legal. Posta foto para eu saber que vocês assistiram, para concorrer ao nosso livro Mais um Recurso. E depois entra no site da Ideia Jogos e aproveita esse cupom de desconto. Vale muito a pena. Eu vou aproveitar o cupom já de comprar um. Eu também, porque eu já vi jogos novos que eu não tenho já. E ficou alguma pergunta para trás? Eu agradeço. Acho que não. Sandra, Camila. Escola Educar, um beijo, Ju, um beijo. Um beijo para todo mundo. Tchau, Tati, gente. Obrigada, viu? Até a próxima. Até mais. Mandem sugestões de temas, né? Live nesse tema aí polêmico até mesmo, né? E até a próxima, todo mundo. Um beijo, boa noite. Tchau, gente.